Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco hoje encerrando a preparação para amanhã enfrentar o Cuiabá em casa. Jogo atrasado lá da 19ª rodada. Não sei se dá para dizer que juntando os cacos, até porque o torcedor vai estar presente. Todos os ingressos ontem foram vendidos muito rapidamente. Teremos amanhã casa cheia mais uma vez, 19 horas para Vasco e Cuiabá. E aí, em meio a isso, surge de novo a questão entre Vasco e BTG Pactual, como a BTG sendo uma interessada para ser majoritária da SAF do Vasco, ou pelo menos comprar uma boa parte desse número de ações aí, digamos assim, né, da Vasco SAF. Só que tem um problema. Para que a BTG entre nessa negociação, para que isso fosse feito sem tanto imbróglio judicial e mais rapidez, o prazo teria que ser amanhã, que é quando a suspensão dos processos entre Vasco e 777 acaba. Então amanhã a gente teria um retorno daquela questão judicial envolvendo Vasco e 777, tudo paralisado na justiça de novo. O que não deve acontecer, tá? Uma negociação que não é tão simples e não tão rápida. E aí, segundo o portal GE, a BTG Pactual teria feito uma oferta de 30 milhões de dólares por 31% da SAF, além de combinar um aporte inicial de 15 milhões de dólares na empresa. Esses 31% pertencem à 777, a 777. Hoje está assim, 30% do Vasco, associação, né? 31% da 777 e 39% estão travados na justiça. Só que tem um outro problema. Tem uma penhora também na justiça americana de ativos da 777. Ou seja, o Vasco SAF é um dos ativos, tá tudo embolado nesse sentido aí. Pro Vasco resta aguardar. Hoje, o clube associativo tem o poder de veto ou não, né, de autorizar ou vetar a venda desses 31%, então teria esse poder na negociação. Dentro do clube, como eu falei várias vezes, a SAF tem que ser vendida, isso é falado, já é consenso, e ter aporte para que a SAF seja sustentável. Resta aguardar, a BTG é uma interessada, mas tem essa questão judicial que pode travar ou facilitar de certo ponto, a gente vai seguir acompanhando, mas tem uma salvação, tem um interessado nesse momento, que é o grupo BTG, em pelo menos parte da SAF do Vasco. É fato que hoje o assunto no Vasco não se resume ao futebol, né? Por conta de toda essa situação acontecida lá atrás com a 777. E aí, eu não sou um CEO de negócios, muito longe disso, né? Mas eu acho que pelo menos o nome BTG traz uma credibilidade que a 777 não conseguiu, né, Gabriel? É isso, e assim, até para explicar melhor, né, pro torcedor, a BTG ela entraria para comprar esses 31% que estão, digamos assim, voando, né, por conta do acordo com a 777, aquela parte que não está em disputa judicial. E aí o plano da BTG é basicamente, né, como o Breno explicou, ela recupera, né, a grosso modo, tá, gente? Ela recupera, ela empresta um dinheiro, aporta um dinheiro como se fosse um empréstimo. E aí, ao recuperar, ao dar um pouco mais de estabilidade a SAF do Vasco, ela vai tentar vender mais à frente, né, para recuperar esse investimento por um valor maior. Assim, pode ser um plano interessante. A gente tem falado aqui sobre essa situação e, de fato, né, como o Azevedo falou, não tem nenhum especialista aqui em negócios, mas o que a gente sabe é que o Vasco, com as próprias pernas, vai ter muita dificuldade. Vai ser isso aí, vai ser elenco limitado, vai ser o dia a dia muito puxado para você conseguir fechar as contas. O Vasco ele precisa caminhar na direção de encontrar um novo parceiro. Eu não sei até que ponto é fácil, ainda mais depois de tudo que aconteceu com a 777, mas o Vasco tem que caminhar nessa direção. Se o acordo com a BTG já resolveu uma parte do problema, que bom, né? O Vasco precisa realmente caminhar para esse investimento, porque a gente viu o que aconteceu esse ano. O Pedrinho entrou, eu acho até que conseguiu tomar medidas legais, assertivas, mas a gente viu que o mercado do Vasco não foi melhor. O Vasco não teve poder de contratação, o elenco ficou com buracos. Pensando só em futebol, nem tô aqui abrindo para questão estrutural e etc. do dia a dia, que seria importante também. Mas pensando no futebol especificamente, tem que chegar esse novo investidor pro Vasco entrar com força dentro de campo. O fato é que é praticamente uma situação insolúvel para uma diretoria associativa conduzir um clube do tamanho do Vasco e da maneira com que se desenha a questão das dívidas do Vasco, né, Gabriel? É isso. E aí cabe ao Pedrinho, né? E posicionar de modo a fechar um acordo que seja vantajoso ao Vasco. A gente viu o que aconteceu ainda na gestão Salgado, com a questão da 777. O Vasco parece que se entregou ao primeiro aporte financeiro que chegou. Um aporte financeiro que foi sedutor no primeiro momento. O Vasco recebeu muito dinheiro, tá? A 777 quebrou, entre aspas,
Mas antes o Vasco recebeu o dinheiro. Imagina, se esse dinheiro tivesse sido bem investido, é porque não foi. Sim, sim. A gente estaria falando de um Vasco de repente já campeão, ou com um time bem mais forte, então é muito sedutor. Você aceitar uma primeira proposta, receber muita grana e começar a mudar o dia a dia do clube. Mas a gente já viu, né, que vai ter que ser feito algo assim. Ao mesmo, são duas coisas estranhas, né? Porque não dá pra pensar muito tempo, né, Azevedo? Senão o Vasco pode se enrolar dentro de campo, mas ao mesmo tempo não dá pra se entregar o primeiro que aparecer. E é aquela situação, né, cara? Não tem bonzinho na história. A BTG ou a 777 Todo não mundo tem, quer dinheiro. né, não tem ninguém ali com uma situação de querer sempre o bem do Vasco, o sacrifício próprio, não é isso, é um negócio. Então que esse negócio seja bem amarrado com a BTG ou se for outra empresa, né? Isso aí cabe ao Pedrinho amarrar bem essa situação futuramente, né? Quer ver outros exemplos? Negócio bom é quando todo mundo ganha, né? É isso, por Todas exemplo. as partes, todas as partes. No Cruzeiro, o Pedrinho entrou no lugar, o Pedro Lourenço, né? Entrou no lugar do Ronaldo Fenômeno na SAF. Só botar muito dinheiro. Ele é um torcedor do Cruzeiro, óbvio. Tá muito motivado a ver o clube crescer, sim, mas ele quer ganhar dinheiro, pô. Ele é um empresário. Assim como, o John Textor tem carinho pelo Botafogo? Tem. Acho que a gente percebe isso claramente. Mas o John Textor, no fim das contas, quer ganhar dinheiro com o Botafogo. E no Vasco tem que ser assim, tem que ser um parceiro que compre o barulho do clube. Acho que no fim das contas vai ter esse objetivo financeiro lá na frente que não tem nada demais. Então, rapidinho, só o provável Vasco de amanhã. Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo e Piton, Cocão, Hugo Moura e Coutinho, Emerson Rodrigues, Pumita e Pablo Verrete. Esse é o provável Vasco. É verdade, quero ver aí, né? Agora, até se fechar o novo comprador da SAF do Vasco, teremos que ter paciência, né, Leonardo Pinheiro? Negociações que são tratadas de uma forma, enfim, e que tem que ser, né, com paciência, ao contrário do que foi feito com a 777, não pode acelerar o processo sem que sejam estudadas as melhores alternativas, né, Léo? Com certeza, mas é aquilo, né? Também precisa de uma agilidade nisso, porque o Vasco da Gama, ele tá sufocado financeiramente, né, Cantarém? E o Vasco precisa ser vendido. Lógico que não tem que ser da mesma forma como foi anteriormente, né? Sem uma pesquisa aprofundada sobre o comprador, mas a gente tá vendo todos os artifícios e todas as movimentações do presidente Pedrinho para evitar, na verdade, para fazer o Vasco chegar vivo, respirando financeiramente até o final dessa temporada. Ou seja, acho que até estão sendo esgotadas as alternativas nesse momento para o Vasco conseguir dinheiro para fechar essa temporada de 2024. Então, 2025 já tem que ser iniciado com a situação muito bem encaminhada. Temos mais alguns meses aí pela frente, né? Mais 7 dias, 2 meses, vamos colocar assim. Quase 70 dias pela frente e o Vasco precisa de agilidade nisso, mas logicamente fazendo uma pesquisa melhor em relação ao que fez anteriormente. Mas como você mesmo sabe, né? Você já ouviu em outras oportunidades sobre essa dificuldade financeira existente no Vasco. Então, por mais que precise de cuidado nesse momento, a agilidade também é fundamental porque o Vasco está sufocado financeiramente.